Olá, sejam bem-vindos a esse canal Meia-Noite às 6. Cá estamos novamente para mais uma semana e para mais um vídeo. No último dia 12 de junho nós comemoramos o Dia dos Namorados e é uma ótima oportunidade para a gente refletir um pouco sobre os relacionamentos e sobre o amor. Ao amor, esse sentimento tão generoso, tão importante na construção das nossas vidas, não é verdade? É tão bom perceber que dentro da nossa autonomia, dentro da nossa liberdade, nós podemos escolher uma pessoa, um companheiro, uma companheira e dividir um pouquinho da nossa história, doar um pouquinho daquilo que há dentro de nós. E é tão legal perceber que nós também podemos receber um pouquinho da história de alguém, um pouquinho da doação de vida de alguém. É tão legal perceber que nós juntos podemos construir projetos, planos de vida muito dignos, muito respeitosos. É tão bom perceber que quando nós estamos num relacionamento salubre, nós podemos ser amparados, acolhidos num momento de dificuldade por aquela pessoa que tem uma afeição sincera, que tem uma estima verdadeira por nós. Normalmente, quando nós nutrimos um relacionamento baseado nesses valores de entrega, de generosidade, doação, solidariedade, um relacionamento pautado pela promoção do bem-estar, normalmente nós chamamos isso de amor, não é verdade? Esse sentimento que é de entrega e de doação por excelência. E normalmente, quando nós pensamos no amor, nós naturalmente direcionamos o nosso olhar para o outro, para alguém que está conosco na nossa trajetória de vida. E hoje o meu convite para você é pensar o amor sobre uma perspectiva um pouquinho diferente. Aquele sentimento que nós devemos desenvolver por nós mesmos. E por que essa reflexão? Eu acredito que só é possível oferecer o amor verdadeiramente em sua forma, se antes nós conseguirmos desenvolver isso dentro de nós. A gente só consegue amar o outro se antes nós conseguirmos nos amar. Então é muito importante a gente passar por um processo de desenvolvimento do auto-amor dentro de nós. E os benefícios são inúmeros, não é verdade? A partir do momento que eu começo a desenvolver em mim o auto-amor, consequentemente, eu começo a desenvolver também o auto-respeito, o auto-perdão e a autoestima, tão importante nos relacionamentos. À medida que eu desenvolvo o auto-amor, eu passo a perceber que eu sou a única pessoa responsável pela minha felicidade. E eu paro de depositar essa expectativa no outro. Eu passo a perceber e tomar consciência que a minha felicidade, o meu sucesso ou o meu insucesso dependem exclusivamente de mim e que eu tenho todos os recursos necessários para o desenvolvimento do auto-amor, do auto-respeito. O problema é que as pessoas hoje em dia não têm essa preocupação e acabam dedicando e atribuindo ao outro uma função que é sua por natureza, o desenvolvimento desse auto-amor. E à medida que nós não desenvolvemos essa realidade dentro de nós passamos a desenvolver muitas vezes um relacionamento de dependência emocional. Nós dependemos do outro para tudo. Da aprovação, do olhar do outro, para nos sentirmos amados, para nos sentirmos bonitos, atraentes, para nos sentirmos, de certa forma, reconhecidos e termos um sentimento de pertencimento desenvolvido. À medida em que nós não desenvolvemos o nosso sentimento de autorrespeito, autoamor, nós passamos a nos tornar pessoas emocionalmente instáveis. E o problema de nos tornar pessoas emocionalmente instáveis é que nós vamos refletir a nossa instabilidade para os nossos relacionamentos. E vamos passar a vivenciar relacionamentos insalubres, relacionamentos não satisfatórios, relacionamentos não sustentáveis. E uma grande questão até que se apresenta na sociedade é que nós vamos validando alguns comportamentos
que são de certa forma enfermiços, comportamentos doentios, e a gente vai chamando isso de amor, né? Justamente por não ter tido essa preocupação de entender dentro de si o que é o amor. Quantas vezes, por exemplo, a gente escuta as pessoas na sociedade falando: quem ama sente ciúmes. Ah, um pouquinho de ciúmes é sempre bom para apimentar a relação. Mas será que é verdade? Será que o ciúmes é um sentimento nobre que deve ser incentivado, que deve ser nutrido? Ou será que o ciúmes é só mais uma manifestação da nossa insegurança? E será que não é a nossa segurança então que precisa ser trabalhada? Será que o ciúmes não é mais uma manifestação do nosso medo? O medo da rejeição, o medo de sermos trocados, de sermos esquecidos, substituídos? E a gente já sabe, porque a gente viu o vídeo do medo, não é verdade? Que à medida que eu sinto medo, à medida que eu me sinto inseguro, eu perco o controle e sinto medo. Então, será que o ciúmes não é apenas mais uma manifestação dessa insegurança e desse medo? E será que vale a pena nutrir esse tipo de sentimento? À medida que nós vamos validando comportamentos nocivos, comportamentos enfermiços e doentios na sociedade, nós vamos verificando relacionamentos cada vez mais insalubres, relacionamentos cada vez mais precários, e isso é muito prejudicial. Quantas pessoas, por exemplo, estão vivenciando um relacionamento abusivo e sequer tomaram conta de que estão nessa situação, vivenciando, por exemplo, múltiplas formas de violência, violência psicológica, violência patrimonial, violência física, violência até sexual, e tudo em nome do amor. Será que o amor é de fato essa dimensão que nós tentamos construir dentro da nossa sociedade? Na condição de advogada, eu trabalho já há alguns anos com mulheres vítimas de violência. E é sempre muito interessante esse contato, porque muitas delas sequer se percebem num relacionamento abusivo. Recentemente eu fiz um atendimento e essa moça jovem me contava sua história de vida. Ela já estava num relacionamento há 5 anos. Quando ela me contava a história do seu relacionamento, havia tanta tristeza no olhar, na sua feição, seus ombros estavam caídos, e ela me contava que ela já estava há 5 anos nesse relacionamento e que os primeiros meses tinham sido maravilhosos. O companheiro era super atencioso, carinhoso, preocupado, super zeloso, e que ela se sentia muito feliz, muito acolhida, que aquele relacionamento era diferente de todos os outros relacionamentos que ela já tinha vivido. E o tempo foi passando, aquele sentimento de cuidado e carinho que existia foi sendo substituído por um sentimento de perseguição, controle e manipulação. E aí ele começou, né, com aquela postura ciumenta, controladora. Primeiro ele dizia que ela estava gorda, que ela precisava emagrecer. Percebam que há, né, um discurso de manipulação psicológica da autoimagem. E se você não tem uma autoimagem bem trabalhada, um autoamor desenvolvido, o risco de você acreditar e pegar aquilo como uma verdade é muito grande. Então ela começou a fazer uma dieta, mesmo sentindo que não precisava de dieta. Mais tarde, ele passou a falar que ela não deveria ter contato com aquelas amigas que antes ela tinha, porque elas eram má influências, eram pessoas negativas e que jogavam ela para baixo e que por isso ela deveria se afastar. E diante disso, ela começou a se afastar das suas amigas. Mais tarde, as roupas que ela usava também já não eram tão apropriadas do ponto de vista dele, e ela começa então a fazer uma transformação no seu visual, no seu guarda-roupa. E de acordo com ela, não haveria nenhum problema, porque é sempre bom mudar. Será? Ainda no seu relato, ela contava que teve uma certa oportunidade que eles foram para um show e ele jogou cerveja no rosto dela. Isso porque, na visão dele, ela estava encarando o vocalista da banda por muito tempo. Mais tarde, ela conta num relato que, em certa oportunidade, ela estava com febre, gripada e não tinha vontade de ter relações sexuais naquele dia.
mas que ele não compreendeu, e diante da insistência, ela resolveu ceder, mesmo porque ela se sentiu ameaçada dele procurar fora o que ele não estava encontrando dentro de casa. Percebem como é complexo? As coisas vão começando pequenininhas, e quando assusta, né, a proporção é realmente preocupante. Ao final da conversa, depois de escutar ativamente o que ela tinha para dizer, a história, eu questionei: você acredita que você esteja vivendo um relacionamento abusivo? E ela assustou, né? Recebeu aquela pergunta de uma forma um pouco chocada. E ela disse: relacionamento abusivo? Não, ele seria incapaz de me bater. Percebam que muitas vezes as pessoas associam um relacionamento abusivo com a violência física e esquecem que existem várias formas de violência, que não apenas a agressão física, a violência psicológica, a violência patrimonial. E muitas vezes a sociedade tem dificuldade de lidar com essas pessoas que estão envolvidas num ciclo de violência, porque esse ciclo de violência não é fácil de se encerrar. A pessoa que está inserida num ciclo de violência, ela se sente sem forças, ela não sabe para onde ir, para onde, em qual caminho, qual direção seguir. Ela não tem forças suficientes para pensar num recomeço, para pensar uma vida fora daquela estrutura. E muitas vezes a violência já foi até naturalizada, então a pessoa muitas vezes vê e acha que essa é a realidade de todos os casais, é a formatação de vida de todos os casais. Então, muitas vezes, algumas pessoas fazem um comentário tipo: olha lá que idiota, nossa, que trouxa, será que não cansa de sofrer? Isso não é generoso e isso não ajuda, porque a pessoa que está passando por uma situação de violência, por mais que ela queira sair daquela situação e buscar uma nova formatação, muitas vezes ela não consegue. Ela precisa, na verdade, de um acolhimento, ela precisa de um direcionamento, de uma indicação terapêutica muitas vezes. No meu escritório, quando eu recebo uma mulher vítima de violência, muitas vezes a gente tem que dar primeiro, fazer o encaminhamento para um grupo de apoio, para uma sessão de terapia especializada com um profissional capacitado, especializado, para depois, então, nós tomarmos as devidas providências jurídicas. Percebem que não é simples? Porque é um processo. A partir daquele momento, a pessoa vai começar a se restabelecer, a se livrar de processos depressivos, depreciativos, de ideações suicidas. Ela vai começar a restabelecer um contato com a sua intimidade, com seu auto-amor, com seu auto-respeito. Percebem, portanto, como é importante nesses casos a gente desenvolver o nosso amor, o nosso auto-amor, o nosso auto-respeito, de modo a evitar que pequenos abusos no começo dos relacionamentos sejam tolerados por nós e naturalizados por nós. Que fique então o alerta para que nós tenhamos aí a coragem necessária de começar o nosso processo de autodescobrimento, o nosso desenvolvimento do autoamor, para que nós possamos experimentar relacionamentos mais satisfatórios, relacionamentos mais salubres, relacionamentos mais sustentáveis. Se você gostou da temática do vídeo, acredita que possa servir de apoio para algumas pessoas, curta e compartilhe. E se você está em algum momento passando por uma situação, por um relacionamento abusivo, por um relacionamento violento, saiba que você não está sozinho, existem muitas pessoas nessa situação. Não é vergonha assumir que está num relacionamento abusivo e, sobretudo, buscar ajuda. Para maiores informações, mande um e-mail para o meianoiteaseis@gmail.com. Eu fico por aqui desejando a vocês muita paz e muito sucesso nos seus relacionamentos e nessa busca por autodescobrimento e por autoamor. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!